Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês mais uma produção de uma cadeira. No caso, uma cadeira reta, sem curvas. Aliás, tem apenas duas curvas nessa cadeira. A do espaldar ou do encosto das costas e a do assento também. É uma curva no assento, mas apenas a parte de trás do assento. Eu gostaria de fazer dois comentários durante a narração desse vídeo para vocês. Um é sobre o tipo da madeira que eu escolhi para fazer essas cadeiras. E um outro é sobre os encaixes. Foram 3 encaixes diferentes para a produção dessa cadeira reta. Primeiro sobre a madeira. Eu vejo que há uma espécie de subestimação do uso do pinus no nosso mercado, no mercado brasileiro. Este é um projeto em que eu precisava de 6 cadeiras de jantar para minha sala de jantar. Então, eu fui fazer a pesquisa do custo das madeiras, né? E eu achei boas pranchas de pinos aqui na minha cidade. Pinos sem nenhum tipo de nó. Olha que maravilha, né? E elas já estavam com um bom tempo já de corte, esses pinos, essas pranchas. Então já havia pouca troca de umidade com o ambiente, né? Uma madeira relativamente seca, né, entre aspas. Então eu fiz essa cotação e achei muito em conta o preço. Se eu fosse escolher outro tipo de madeira, sairia 4 ou 5 vezes mais caro do que saiu. Então não havia nós nas pranchas, as madeiras eram de qualidade e eu resolvi fazer com pinos, né? E por que não fazer? Tudo bem, é uma madeira macia, é uma madeira que não é a mais adequada para cadeiras, no entanto é possível utilizar. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Não deixem de fazer os projetos por causa do pinos apenas. É possível fazer bons projetos com pinos, principalmente se vocês observarem 2 questões. Primeiro, se a madeira for de qualidade. Neste caso eram pinos sem nós, isso é muito bom. E segundo, o seu projeto tem que estar bem estruturado. Quer dizer, ele precisa estar superestimado, superdimensionado, digamos assim. De todos os móveis, cadeiras e poltronas são as que mais recebem carga de tração, carga humana. Portanto, elas precisam ter uma construção, e principalmente encaixes, com uma durabilidade superior à dos outros móveis. Então, esses 2 aspectos são muito importantes, né? E eles têm a ver com o período pré-uso, né? O período de projeção, de projeto e de execução, né, do seu móvel. Agora, o pós-uso tem outro aspecto importante. Como você vai usar essas cadeiras, né? Isso faz com que a vida do seu móvel seja longa ou seja curta. E isso independe da madeira. Se você tiver madeiras mais densas e mais caras, com o uso inadequado, o seu móvel também não vai durar. Bom, esse seria o primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês. E o segundo assunto é propriamente dos encaixes, né? Eu fiz 3 tipos de encaixes. Essa cadeira, vocês percebem que ela tem desenhos, né? E uma estrutura mais próxima com as cadeiras asiáticas do que propriamente com as cadeiras ocidentais. Não tem curvas, não tem muitos desenhos, não tem muitos ângulos a não ser o ângulo reto. Isso é muito típico das cadeiras e do design asiático, oriental. Então essa certamente foi uma influência, né? Primeiro tipo de encaixe, então, para essa cadeira que eu chamo de cadeira reta, é a meia madeira, encaixe meia madeira, que foi um encaixe utilizado na sustentação do assento e no pé dianteiro, nas pernas dianteiras. Este foi o primeiro encaixe que eu utilizei. Agora vocês estão vendo
na tela a colagem deste encaixe, né? E ali na perna, vocês já percebem que é uma fura, que é o segundo tipo de encaixe que eu utilizei, que foi a fura-espiga ou furo-espiga. Aqui no Brasil há uma variação, né? Talvez seja o encaixe mais tradicional de todos. Você faz um rebaixo, faz a fura em uma das madeiras e na outra você faz a espiga. Qual foi o processo de construção, né, desse encaixe que eu utilizei? Foi com uma tupia, com uma fresa de topo de 10 milímetros. Né? Então eu fazia furos com essa tupia, as furas, e depois produzia na serra de bancada as espigas. E depois eu fazia o chanfro dessas espigas com um formão e com uma lixa. É um tipo de encaixe que eu gosto muito, talvez o que eu mais utilize, né? Porque ele é muito seguro. Existe um livro de construção de cadeiras e poltronas de um americano chamado Jeff Miller. Se chama Chairmaking Design. E ele explica a importância da fura-espiga, né? Como ele é um encaixe seguro e relativamente fácil de ser feito, né? Então não há muito motivo para você fugir desse encaixe. Se você está estudando marcenaria, se você gosta de marcenaria tradicional, marcenaria com madeira de verdade, né? Sem ser madeira processada, certamente você já ouviu falar desse tipo de encaixe. Certamente você ou já usou ou então vai usar esse tipo de encaixe em algum dos seus projetos. E o terceiro tipo de encaixe já é um encaixe que eu chamaria de encaixe moderno, porque ele utiliza uma ferramenta específica para produzi-lo, que é o de encaixe por biscoitos. E esses biscoitos, eles entram dentro de uma fissura feita por uma ferramenta que é a fresadora de junção, ou a fresadeira de junção, também já vi com esse nome. A que eu tenho aqui é da Makita. Eu acho que é a mais comum de nós encontrarmos aqui no mercado brasileiro, tá? É muito eficiente, é muito rápido. É muito interessante a utilização, se você tem tempo limitado, a utilização desse encaixe. Ele te economiza tempo e gera uma boa segurança na tração desses encaixes. Portanto, para o assento e para o espaldar, para o encosto das costas, eu resolvi utilizar esse tipo de encaixe. Pela sua velocidade de produção, né, e pela segurança que ele também oferece. Eu já tinha utilizado esse encaixe em mesa também, e gostei do resultado. Aqui no canal você vai encontrar a produção da mesa Outubro. Foi um dos primeiros projetos que eu fiz. E para conectar as travessas horizontais dessa mesa e as suas pernas, eu utilizei, e com bastante sucesso, eu tenho essa mesa até hoje, salvo engano ela foi produzida em 2018, eu utilizei o encaixe com os biscoitos, utilizando essa fresadora de junção, tá? Não tive nenhum problema até hoje, os encaixes estão perfeitos, tá? Claro, é preciso que a superfície tenha contato, tenha boa aderência, mas muito importante também a cola. Vocês estão vendo aí a colagem agora, então a escolha da cola é muito importante. Mesmo o tipo de cola que você vai utilizar, porque a marca Titebond, por exemplo, tem 3 tipos de cola, né? Quer dizer, existem mais tipos, mas as que mais chegam para nós, né? A original, a 2 e a 3, a Ultimate. Elas não são a mesma coisa, tá? Seus usos podem ser para cada tipo de projeto. Inclusive a cor da sua cura é diferente. Por exemplo, a Titebond 2, ela tem uma secagem muito mais rápida do que a 1 e a 3. A 3, por exemplo, é atóxica, então você pode utilizá-la em tábuas de corte, isso é muito interessante. Né? Mas voltemos então para os encaixes aqui. Foram 3 encaixes. Meia madeira foi o encaixe da perna e da estrutura do assento, né? Das travessas que sustentam propriamente o assento. O encaixe de fura-espiga foi utilizado nas travessas e também
na conexão da estrutura do assento com a perna traseira. E, por fim, o terceiro tipo de encaixe, que foi o de biscoitos, foi utilizado para o espaldar para o assento das costas e também para o assento e a conexão do assento com o apoio. Por fim, no espaldar, nesse encosto das costas, eu fiz um vinco, um chanfro com uma grosa e depois lixei, porque eu percebi que nos testes que eu fiz, né, sentando na cadeira, esse ângulo de 90 graus do encosto causava um certo incômodo na região da lombar. Vocês percebem que eu fiz esse encosto bem baixo, isso foi de propósito, porque eu prefiro me sentar numa cadeira em que o descanso vai se dar nas costas, na região da lombar. Espero que vocês tenham gostado. Este foi mais um projeto realizado em pinos, então não tenham medo de utilizar madeira pinos, tá? Deixem o projeto bem firme, bem sólido e executem sem medo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo.